Olá, meu nome é Jéssica, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas, bacharelado da Universidade Estadual do Maranhão. Irei apresentar o herbário que foi construído durante a disciplina de sistemática de criptógamas. Inicialmente foi feita a montagem das prensas e também de todo o material necessário para fazer a confecção das exicatas. Bem, primeiramente foi coletado os 4 grupos de plantas, mas com exceção das algas que não fazem partes do grupo das plantas. Foram coletadas apenas uma amostra e também não foi possível fazer a identificação do nome científico da espécie, apenas da família. Prosseguindo, foram coletados também outro representante do grupo das Talófitas, que no caso são os fungos. Esse foi o fungo coletado, pertencente à família Polyporaceae, e o nome comum encontrado para essa espécie foi braquete. Foi coletado também aqui na região de Bacabal. Os fungos, eles pertencem... Esse fungo específico, ele pertence à divisão dos basidiomicetos, que apresentam um corpo de frutificação. Seguindo a ordem cronológica, as plantas, a partir daqui representadas, elas são divididas em 2 grandes grupos, o grupo das criptógamas e das fanerógamas, ou também conhecidas como gametófitas e, respectivamente, espermatófitas. Bem, as criptógamas, elas possuem 2 grandes representantes, que são as briófitas e as pteridófitas. Já as espermatófitas, o grupo das espermatófitas apresenta 2 representantes denominadas as gimnospermas e também as angiospermas. Seguindo a ordem, a primeira representante do grande grupo das criptógamas coletada foram as briófitas. Essas plantas, elas não apresentam vasos de condução, vasos condutores de seiva, e são bem mais primitivas. Esta espécime coletada, ela pertence à divisão das briófitas, ou também conhecida como os musgos. Seguindo a ordem das criptógamas, foram coletados representantes da divisão das pteridófitas. Essa representante coletada, ela pertence à divisão das pteridófitas, mais especificamente na classe das felicínios, ou samambaias. Essa é uma samambaia aquática, bastante encontrada em lagos, rios, quando está em um determinado período. Seguindo a ordem do grande grupo das criptógamas, foi coletado essa representante também de pteridófita, da divisão das pteridófitas, da classe das samambaias. Esta também é uma representante das samambaias, denominada samambaia d'água ou de pântano. Esta espécime também é uma representante de samambaia, também é encontrada aqui na região. Tem outra representante de samambaia, porém com folhas peculiares diferentes da espécie anterior, pertencente então à família da Dryopteris. Bem, avançando para o grande grupo das espermatófitas ou fanerógamas, eu coletei algumas representantes, não muitas, já que esse grupo das gimnospermas, ele não é característico aqui do Brasil. Então, as plantas que são encontradas pertencentes a esse grupo, ou essa divisão, elas são originárias de outros países. Bem, a espécime coletada, ela pertence à divisão das coniferófitas, que são aquelas árvores que têm aparência de pinheiro, e ela foi coletada em uma casa, já que essas plantas são usadas na ornamentação. Porém, essas plantas, elas não são encontradas naturalmente no nosso país. Claro, com exceção das araucárias, que são encontradas mais no sul do país. Essas são endêmicas daqui.
O representante do grande grupo do grupo das gimnospermas foi o sagu de jardim. Ele é uma planta da divisão das cicadófitas, que são plantas também utilizadas na ornamentação, porém não são originárias daqui, do Brasil. E ela também foi coletada em uma casa. As gimnospermas, né, são características por não apresentarem frutos. Elas até produzem sementes, mas frutos, essas plantas primitivas, mais desenvolvidas, no caso, elas não dão origem a flores e nem frutos. Agora avançando para a divisão das angiospermas, que são plantas que apresentam sementes, flores e frutos, é uma planta completa. Nós temos um representante do bambu, pertencente à família Poaceae. Apesar da gente nunca ter visto a flor de um bambu, eles apresentam floração, porém demora anos para que possa florar, já que é um gasto muito grande para a planta. Então ela geralmente faz apenas uma vez. Avançando, nós também coletei, junto com a outra colega, representantes do cacau, cacauí, aqui como é chamado, é da família Malvaceae. Também foram coletados plantas parasitas de outras. No caso, essa aqui foi coletada parasitando uma palmeira, acho que era um pé de buriti. Foi coletada também pimenta de macaco, que é uma planta também angiosperma, que produz essa inflorescência que serve também de alimento. Algumas pessoas comem e também usam para outras finalidades. Também foi coletado o representante do genipapo aqui na região. Uma representante da murta, que é uma fruta bastante conhecida por moradores que têm convivência com áreas de mato. Alguns fazem o plantio dessa fruta, que também se assemelha a uma acerola. Também foi coletada uma espécie de manga, uma espécie da família Anacaracidae. Isso, não sei pronunciar. Pois é, foi coletado essa espécie de mangueira, que aqui a gente chama de mangueira. Foi coletado um representante da família Fabaceae, que é, no caso, a ingá. Só que essa é uma ingá menor. Tem outros representantes dessa família que produzem frutos maiores, porém essa é da família que produz frutos menores. Foi coletado também no campo uma oficial de sala conhecida. Aqui nessa exicata eu coloquei todas as estruturas que eu pude coletar durante a coleta do material. E no caso foi o fruto seco, também a semente e as flores. Então essa espécie ela está bastante completa. Outra representante foi o jacinto d'água, que é uma planta que cresce em ambiente aquático. Foi coletada aqui na região da Avenida João Alberto. Também foi coletada essa representante da Fabaceae. Eu falei que só tinha uma, mas eu acabei de ver que tem duas representantes aqui, que foi coletada em frente a uma casa, já que as pessoas plantam para ornamentação também. Conhecida como chorona ou cássia imperial. Outro representante de angiospermas coletadas na região foi a glória da manhã. As pessoas ainda não tinham conhecimento sobre esse nome, mas pelo que eu pesquisei, é esse o nome comum dessa planta. E ela pertence à família Convolvulaceae. Bem, partindo para, acho que a última representante, a última exicata, foi coletado essa representante da família Apocynaceae, que ela é bastante cultivada, ela é bastante
plantada na frente das casas para embelezamento, já que ela é uma planta de ornamentação. Ela é chamada comumente de boa noite. Foi coletada aqui em casa mesmo, lá na porta da frente. E ela é bastante encontrada em diversas regiões. É uma planta bastante comum. Bem, ao todo foram coletadas 22 espécies, sendo 2 representantes do grande grupo das Talófitas e as outras representantes dos grupos das criptógamas e também das fanerógamas, que no caso foram as pteridófitas, as briófitas, gimnospermas do grupo das fanerógamas e as angiospermas.